Oi, turma! Vamos lá! Falamos de pâncreas e agora vamos falar um pouco do fígado. Aí sim, a nossa maquininha de produção e de eliminação de metabólitos. Gente, o fígado precisa de ser zelado, né? É um dos órgãos fundamentais para a sobrevivência de forma tranquila, né? Então, nós vamos falar um pouquinho das funções, do que o fígado produz, do metabolismo, das enzimas e das doenças a ele relacionadas. Tá? Então, anatomicamente, é a maior víscera do corpo humano, correspondendo a 1/5, uns 50 avos do peso corporal. Tá? Situa-se no quadrante superior direito do abdômen, aderido à superfície inferior do diagrama. É essencialmente uma massa de células permeada por um complexo organizado de canais que transporta o sofrimento sanguíneo e a bile. Recebe cerca de 20 a 25 a 30% do débito cardíaco de sangue. Tá? O suprimento sanguíneo é feito pela veia porta, aí nós temos aí um esquema aí do lado, tá? E também pela artéria hepática. Pela veia porta chega ao fígado todo o material absorvido nos intestinos, com exceção de parte dos lipídios que é transportado por via linfática. Graças a essa característica, ele se encontra em posição privilegiada para metabolizar e acumular nutrientes e neutralizar a eliminação de substâncias tóxicas absorvidas ou produzidas. Turma, histologicamente, vocês lembram que ele é constituído pelos hepatócitos, tá? E aí tem na representação esses hepatócitos, tá? Cada espaço porta é composto por uma vênula, uma arteríola, tá? Todas as ramificações da veia porta e da artéria hepática, e um ducto biliar, vasos linfáticos e nervos. Então é altamente organizado. Este conjunto é cercado por uma capa de tecido conjuntivo contínua chamada cápsula de Gleason, que recebe o nome de placa limitante. Limitante entre uma unidade morfofisiológica. Falando em fisiologia, o fígado tem uma função de formação de proteínas. O hepatócito renova as proteínas e sintetiza várias outras para a exportação, como, por exemplo, a albumina, fibrinogênio, protombina, lipoproteínas e várias outras inas que são produzidas ali. Tá? Além disso, fabrica a bile. Tá? Os principais componentes da bile são a bilirrubina e os ácidos biliares, tá? Que vem da digestão da hemoglobina, e os ácidos biliares, 90% da circulação enterohepática e 10% do hepatócito. Também ele serve como armazenador de glicogênio, de vitamina A, de gordura, tá? E ainda faz parte do metabolismo quando ele fabrica glicose, né? A gliconeogênese quando há necessidade de liberação de glicose a mais do que aquela do intestino. Além disso, ele faz parte da desintoxicação e neutralização de substâncias tóxicas, né? Algumas toxinas são neutralizadas por processo de oxidação, acetilação, metilação, conjugação, e outras são inutilizadas por enzimas. As doenças relacionadas com o fígado estão mais relacionadas com os processos inflamatórios, sejam eles sépticos ou assépticos. Então, as doenças relacionadas, nós temos as hepatites, né, que podem ser virais, bacterianas, podem ser por parasitas, podem ser alcoólica, medicamentosa, e aí vai, tá?
elas possuem semelhança do ponto de vista clínico-laboratorial, né? Então, mais importante é detectar qual que é, porque tanto a epidemiologia como o tratamento são diferentes para elas, tá? Pode ser causada, como eu disse ali, por álcool, por medicamentos, por doenças hereditárias, né? E também por doenças autoimunes. A hepatite viral A, e isso é motivo de estudo lá na imunologia, mas aqui a gente vai dar uma lembradinha, porque é bom para a gente seguir de forma mais proveitosa o nosso curso aqui de enzimologia hepática. Então, a transmissão dessa hepatite viral pelo vírus A é fecal oral, ou seja, alimentos e água contaminados com o vírus da hepatite A. Tá? A hepatite B geralmente é por contato com secreções ou sangue, né? Então, a hepatite B é transmitida por relações sexuais, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e aí vai, tá? A hepatite viral C tem a mesma gênese da hepatite viral B, né? Transfusão de sangue, contato com secreções, a transmissão vertical da mãe para o filho durante o parto, inclusive relações sexuais. Hepatite viral D, a sua forma de transmissão é a mesma do vírus da hepatite B, lembrando que para o camarada ter a hepatite D, é obrigatoriamente que ele tenha a hepatite B, tá? Porque o vírus da hepatite D de dado necessita da máquina do vírus da hepatite B de bola para fazer a sua replicação. E temos a hepatite viral E, que também é muito parecida com a hepatite A, tá? A forma de transmissão também é a mesma. A hepatite alcoólica, né? Geralmente causada por abuso da bebida alcoólica, né? A quantidade de álcool que causa uma hepatite varia de pessoa para pessoa, tá? Os homens costumam ser mais resistentes do que as mulheres com relação ao álcool, mas isso não é patognomônico, né? Em vias de regra, estatisticamente, eles aguentam mais álcool do que as mulheres. Medicamentosa, né? Alguns medicamentos são hepatotóxicos e esses medicamentos precisam de ser administrados com cautela, com vigilância, né? Para que não se tenha danos ao fígado. As autoimunes, né, são aquelas doenças que surgem por motivos N, né, motivos que não se chega a uma conclusão, né? Por algum motivo o fígado começa a ser atacado por nossos próprios anticorpos, nosso sistema imunológico, né? E tem aquelas de causas hereditárias, como é o caso da doença de Wilson, né, que leva ao acúmulo de ferro no fígado, causando hepatite. Pessoal, a inflamação do fígado, às vezes, ela pode ser tão agressiva que ela chega ao ponto de uma cirrose, né? E a cirrose ela pode ser definida anatomicamente como um processo de fibrose, formação de nódulos de morte celular, e nesse local não consegue regenerar o tecido, tá? É uma necrose hepatocelular. Tá? As causas são variadas, tá? Como, por exemplo, hepatite autoimune, lesão por drogas, lesão por hepatite B, C e D. Geralmente são hepatites crônicas, né? A hepatite A e a hepatite E geralmente não cronifica e ela não vai chegar a esse ponto de fibrosar o fígado, tá? Doenças metabólicas, distúrbios vasculares, né? Uma embolia, uma trombose, né? Cirrose biliar, né? Que é a volta da bile, da vesícula biliar para o fígado, causando ali um processo inflamatório. Tá? As enzimas que a gente faz uso delas para ajudar na elucidação da função hepática são inúmeras, tá? Mas laboratorialmente
as que têm mais utilidade são as transaminases, tá? Então, elas são úteis para avaliar a presença e também a extensão da lesão hepatocelular. Elas são enzimas que catalisam a transferência de um grupo amino, de um aminoácido para um alfa-cetoácido, ou seja, isso aí é bioquímica aplicada lá atrás, né? Que no nosso caso aqui já não tem mais necessidade da gente aprofundar nisso, né? Tá lá, o fígado produz mais de 60 transaminases. Somente duas, a alanina aminotransferase, que é a ALT, ou também chamada de transaminase glutâmica pirúvica, que é a TGP, e aspartato aminotransferase, que é também chamada de transaminase glutâmica oxalacete, que é a TGO. São as duas que têm importância clínica. Tá? Os níveis, então, dessas duas enzimas não medem a extensão do dano no fígado, mas mostra, ou também vai mostrar um prognóstico da evolução. Mas os níveis de TGO e TGP, eles não podem ser usados para determinar o grau de acometimento do fígado, mas eles mostram que está tendo um processo inflamatório. Tá? Então, a TGO ela é encontrada em diversos órgãos e tecidos, né? Incluindo fígado, coração, músculo esquelético, pâncreas, rins, eritrócito, ou seja, quase todas as células do nosso organismo. Tá? Está presente no citoplasma dessas células e também nas mitocôndrias, e, portanto, sua elevação indica um comprometimento celular mais profundo, ou seja, uma agressão mais intensa da célula. Tá? A TGP ela tem uma utilidade no diagnóstico diferencial de doenças hepatobiliares daquelas do pâncreas. Tá? A determinação da atividade dessa enzima geralmente tem correlação com hepatopatias. Então, ela tem uma especificidade bem maior do que a TGO. A TGO aumentada necessita de uma correlação clínica para ver de onde é que ela tá vindo. Já a TGP, quase 100% é de origem hepática. Tá? Outra enzima importante é a fosfatase alcalina. Tá? A fosfatase alcalina é uma família de enzimas presentes em praticamente todos os tecidos. No fígado, nos ossos, tá? No pâncreas, em todo quanto é lugar. Tá? No fígado, ela é encontrada principalmente nos microvírulos dos canalículos biliares e na superfície sinusoidal dos hepatócitos. Por isso, a fosfatase alcalina tem muita relação com doenças hepatobiliares. Tá? Inflamação da vesícula, inflamação do ducto colédoco, sempre tem aumento de fosfatase alcalina. Bom, o aumento da fosfatase alcalina hepática ele é mais evidente na obstrução biliar, olha aí, onde o acúmulo de sais miliares e a solubilização e a obstrução promovem a regurgitação entre as células hepáticas até o sangue em caso de elevação da fosfatase alcalina, onde não se observa sinais clínicos ou laboratoriais da doença hepatobiliar. É possível a diferenciação entre as principais isoenzimas, hepática, óssea e intestinal. Então, tem kits no mercado que são vendidos, que dá para diferenciar se a fosfatase alcalina é hepática, óssea ou intestinal, só que custam caro. Outra enzima importante é a gama-GT. Tá? A gama-GT é uma enzima encontrada em grande quantidade no fígado, mas também nos rins, no pâncreas, no intestino, na próstata, tá? Ou seja, quase todos os tecidos do nosso organismo. Então, também não tem uma função específica para o fígado. Porém, tem uma grande utilidade nas avaliações dos dados hepatobiliares. Tá? Bilirrubina, embora não seja uma enzima, né, é um principal componente dos pigmentos biliares, é o produto final da destruição da porção M da hemoglobina. Então, nossas hemácias
quando chegam ali por volta dos 120 dias, elas vão perdendo a sua função. E o baço é o responsável por retirar essas hemácias da circulação. Quando ele destrói a hemácia, ele libera a hemoglobina. A hemoglobina livre no plasma, ela é prejudicial, tá? Ela causa danos ao nosso organismo, principalmente dano renal, podendo levar o camarada a ter uma insuficiência renal aguda. Então, esse baço, ele recolhe essa hemoglobina, libera dela a globina, deixando somente o grupamento M. A globina vai para o fígado e faz ali a digestão delas e reaproveita, né, os aminoácidos. Já o grupamento M, ele perde o átomo de ferro e fica só o grupamento M. Tá? Então, ele vai ser, no baço ainda, ele é convertido em bilirrubina indireta, né? Ele passa por biliverdina, até chegar em bilirrubina indireta, também chamada de não conjugada. Essa bilirrubina indireta, ela não consegue ser eliminada nem pelos rins, né? E nem pelo sistema intestinal. Ela fica acumulada na corrente circulatória. Então, para isso, o fígado conjuga ela com o ácido glicurônico. Então, essa bilirrubina, ela vai ao fígado, entra no hepatócito, tá? Entra no hepatócito, é conjugada com o ácido glicurônico, sai do hepatócito e aí parte dela vai ser eliminada com as fezes, lá com os sais biliares, e parte dela é eliminada na filtração renal, tá? Então, a bilirrubina, ela é ela que dá cor à urina, e é ela que dá cor às fezes também, tá? Então, isso é muito importante. Bom, então, essas bilirrubinas, a bilirrubina conjugada, também chamada de direta, e a bilirrubina não conjugada, chamada de indireta, elas têm a ver com a função hepática. Tá? Então, quando o médico solicita uma dosagem de bilirrubina, ele quer saber se está produzindo bilirrubina em excesso. Aí são os casos de hemólise, né? Como, por exemplo, uma transfusão sanguínea incompatível, uma anemia falciforme que tem processo hemolítico aumentado, e aí vai, né? As hemoglobinopatias em quase todas. Tá? Também ele pode observar que a bilirrubina, a gente dosa a bilirrubina total, a bilirrubina direta e calcula a bilirrubina indireta. Tá? A bilirrubina total, como o próprio nome diz, é a soma das duas. Então, se eu tiver uma bilirrubina total aumentada às custas de bilirrubina indireta, pode ser por dois motivos. Ou está produzindo demais e o fígado não consegue conjugar tudo, tá? Aí ele vai ter tanto bilirrubina direta como indireta aumentada, tá? Ou se o fígado não estiver funcionando bem, ele vai ter uma bilirrubina indireta aumentada e uma bilirrubina direta diminuída, porque o fígado não está conseguindo conjugar. Tá? Então, essa separação da bilirrubina direta e indireta vai dizer para o clínico onde é que está o problema. Eis aí a grande responsabilidade nossa em fazer exames bem feitos, exames com critérios, exames com controle de qualidade, exames com material de boa qualidade, exames com equipamentos de boa qualidade e com bom monitoramento do seu funcionamento. Não adianta eu ter um equipamento de ponta e não fazer o monitoramento dele, saber se ele está funcionando. Quanto mais tecnologia agregada aos equipamentos, maior a chance desse equipamento descalibrar, de dar resultados errados. Precisa de vigilância, precisa de controle, precisa de alguém que entenda
de exame, mas entenda também do equipamento, tá? Tá, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Pessoal, albumina também não é enzima, tá? A albumina é a proteína mais abundante do nosso organismo. Eu não sei se vocês lembram lá de quando nós falamos em proteínas, no nosso organismo nós temos dois tipos de proteínas. Quais são elas? A albumina e as globulinas, tá? As globulinas dividiam em alfa, beta e gama. E a albumina era cerca de 60% das proteínas séricas do nosso organismo. Então, ele é a principal proteína circulante do organismo, né? O fígado é o único produtor dessa proteína. Então, hipoalbuminemia pode ser um fígado não funcionante, tá? É um fígado que não está com sua capacidade funcional perfeita, ele não produz quantidades suficientes de albumina. Inclusive em doenças, em tratamentos com medicamentos hepatotóxicos, como é um teste barato, às vezes os clínicos monitoram com a dosagem dessa albumina, tá? Por exemplo, quem toma lá o Roacutan e outros medicamentos, cloranfenicol, que são hepatotóxicos, eles fazem a dosagem dessa bilirrubina, tá? Outra enzima produzida no fígado, mas também não é só no fígado, é encontrada em quase todas as células do nosso corpo, é a desidrogenase lática, DHL. Pessoal, cuidado para não confundir com HDL colesterol, tá? É DHL ou LDH, é a mesma coisa. Agora, LDL ou HDL, lá das lipoproteínas, é outra coisa. Cuidado, tá? Então, é um marcador que pode ser utilizado para avaliar a presença de processos inflamatórios, câncer, doenças virais, doenças bacterianas, não tem uma especificidade, tá? Então, eles utilizam mais nisso. Pessoal, colinesterase, essa sim é outra enzima que é sintetizada no fígado. Quando o fígado está com a sua função debilitada, ele diminui a produção dessa enzima, tá? Então, uma colinesterase diminuída, ela pode indicar uma intoxicação por medicamentos, por inseticidas, né? Tudo isso. Então, a colinesterase, a gente vai observar não o aumento dela, mas a diminuição. Essas outras todas que nós falávamos, quando o fígado estava danificado, a gente falava em aumento. A colinesterase é em diminuimento. Alfa-1 antitripsina, né, é uma proteína também produzida no fígado, nos hepatócitos, tá? A principal função é inibir a elastase neutrofílica, né, uma protease de serina que tem a capacidade de hidrolisar as fibras de elastina no pulmão. Entretanto, devido à diferença, às alterações na estrutura proteica, pode acontecer de haver um corpúsculo de inclusão nos hepatócitos, ocasionando a diminuição dos seus níveis séricos normais. Eu tenho 25 anos de laboratório, nunca vi médico solicitar esse exame para avaliar função hepática. Tá? Turma, com relação aos exames que a gente realiza para avaliar a função hepática, basicamente são esses. Tem mais? Tem. Por exemplo, o TAP, né? O tempo e atividade de protrombina. Como todos os fatores da coagulação, todos não, como a maioria dos fatores da coagulação são produzidos no fígado, quando eu tenho um fígado não funcionante, ou seja, inflamado ou fibrosado, alguma coisa, como hepatocarcinoma, eu tenho a diminuição desses fatores e pode gerar problemas de coagulação no indivíduo. Então, a gente faz um TAP, né, um tempo e atividade da protrombina, e aí a gente avalia. Se ela tiver com o tempo alargado, né, aumentado, é sinal que o camarada está tendo um dano hepático. Tá? Obrigado e em breve teremos mais vídeos.